Agora aqui em Curitiba, a Câmara de Vereadores finalmente convocou Ana Júlia Ribeiro, né, que era suplente do ex-vereador Renato Freitas, do PT, que acabou cassado e agora discute a questão na Justiça. E o motivo, todo mundo sabe, foi quebra de decoro parlamentar daquele episódio da igreja do Centro Histórico da capital, né, onde houve lá uma ocupação, invasão, enfim, a gente cobriu amplamente essa história. Renato Freitas carta fora do baralho, não é mais vereador, e aí ficou uma vaga ociosa, até que demorou para a Câmara chamar. Tem o trâmite, né, de 5 dias úteis a partir da publicação da cassação no Diário Oficial, e aí um prazo também para convocação. E, de qualquer maneira, eu particularmente fiquei com uma impressão que poderia ter sido mais rápida essa convocação. Esperar na última possibilidade dele recorrer dentro da Câmara, Rafa. E aí foi negada, né? Então agora não tem o que fazer. Isso. Vai discutir judicialmente aí, como já avisou que faria. Muito bem. Então a convocação da Júlia foi oficializada aí, né? Pela Câmara na manhã de hoje. E aí agora a posse dela está marcada para a próxima terça-feira às 9 horas. Agora para ficar, né? Porque ela já tinha assumido uma vez aí, né? Substituído o Renato Freitas, que conseguiu reverter a decisão na Justiça. Você lembra quantos dias ela ficou, Riva? 3. Segunda, terça e quarta. Teve ouvinte aqui que mandou até o recebimento, né? Entrou pra ver o contra-cheque proporcional quanto daria e ficou mandando pra gente os prints e tudo mais. Porque foi mais um daqueles episódios de vai e vem. Então aí foi vereadora por 3 dias. Agora, pelo visto, parece que vem pra ficar, né? A Ana Júlia, mais uma vez para lembrar o perfil à nossa audiência, é extremamente jovem, é tida pela ala da esquerda como uma figura muito promissora. Uma figura de muito trânsito, né, Riva? Entre a ala do PT, seja o PT rico, né, o PT de base, também é estudante de Direito e Filosofia, é uma vereadora super jovem, na verdade a mais jovem aqui da capital, foi uma das lideranças estudantis durante aquelas ocupações que aconteceram em colégios estaduais, com protestos de estudantes em 2016. Você lembra aquela que viralizou com aquele vídeo dando uma dura, né, peitando os deputados estaduais, dizendo que eles tinham sangue nas mãos, um discurso muito forte aí que viralizou pelo país todo, né? E foi inclusive muito bem votada para a Câmara de Vereadores, né? Teve aí 4.500 votos. Mais que muita gente. Ficou à frente de 18 vereadores eleitos, né? Para aquelas 38 vagas da Câmara. Só que daí tem aquela história que a gente sempre fala, né? Do consciente eleitoral, que a gente sabe que o mandato, na verdade, é do partido. E aí os nomes vão sendo puxados, né? Às vezes você tem... Agora criaram um limite. Não tinha, né? Tem que ter um mínimo de votos. Antes o cara tinha lá, sei lá, pouquíssimos votos, pouca representação, conseguia entrar de lambada aí, como a gente já viu em casos na Assembleia Legislativa, com votações expressivas, né? O caso do Francisquini, por exemplo, que levou uma turma lá que ninguém nunca ouviu falar. Não, ninguém nem sabe se eles estão, o que vão fazer agora da vida. Pois ninguém sabia quem eram, né? Exatamente. Agora, pelo menos, criaram uma base, né? Tem uma regra lá que não pode ser assim, né? Não tem voto nenhum, tem 10 votos, lá entra, tem uma base. Mas, de qualquer maneira, é o argumento que reforça muitas vezes aquela história do voto distrital, né? As pessoas pedem, porque daí você teria menos candidatos mais representativos na sua área. O de lista aberta, que você pega ali os 54 primeiros para deputado estadual, os 30 primeiros para deputado federal, os 38 para vereador. Mais votados, ponto. Pega os 38 mais votados ali, por exemplo, e passam eles. Aí tem um misto, que uma parte é do partido, uma parte é dos candidatos, tem de tudo um pouco. Agora, gente, foi um dos episódios mais vexatórios da história da Câmara de Vereadores de Curitiba. Desde o começo, começou atabalhoado, terminou mal, teve que judicializar. É claro que o vereador Renato Freitas, o que ele queria é se agarrar ao cargo para ele ser candidato a deputado estadual, que está sob júdice. Ele não é mais, ele teve o direito cassado por 10 anos. Então ele não pode ser candidato, mas também promete recorrer e se agarrar. Agora eu quero ver se a Ana Júlia tem palavra. Ela disse aqui que não queria assumir o lugar dele. Nessa situação que aconteceu. Vocês lembram disso? Tem entrevista dela falando isso aqui. Não, mas ela não disse que ela não queria ser vereadora, né? Ela acreditava que ele poderia voltar. E ele voltou, com uma decisão judicial. Mas ele pode voltar de novo com uma decisão judicial. E aí ela vai assumir outra vez? Vai, porque vai ter esse papel de tese, né? Vai fazer o discurso da interina. Até que a justiça resolva, estarei aqui. Eu quero ver se ela tem essa palavra. Porque ela falou que não queria assumir o lugar do colega, enfim. Não queria assumir pra dar pra ele. Se ele não ficar, ela não vai abrir mão, né, Riva? Não sei. Não, jamais. Eu também acho que jamais. Não, jamais. Mas não sei. Deu a entender até pra mim naquela fala dela que ela não queria assumir de jeito nenhum. Mas enfim, ela é de retórica forte. Ela é de discurso pesado. Eu quero ver se ela tem essas mesmas qualidades na ação.
Porque por enquanto que a gente sempre viu dela é discurso. A ação não vimos ainda. Ela é muito articulada, até porque ela não assumiu nenhum posto, né? Ela é muito articulada. Agora, existe uma preocupação política, se você olhar para as próximas eleições, por exemplo, com a questão de sucessão, né? Tanto para a direita, quanto para o centro, quanto para a esquerda. Nós temos figuras que estão envelhecendo, né? A gente tem candidato, por exemplo, sendo chamado de jovem, que tem 56 anos, né? O jovem da política. O jovem foi do movimento estudantil lá em 90, a gente está em 2022, muito 32 tempo já, anos, né? Já transcorreu, tá cinquentão, digamos assim, no popular, né? E está sendo chamado aí de representação jovem da política. Né? É jovem com 50 anos, mas não cola mais, por exemplo, como a Ana Júlia, que tem 22. E existe, de fato, seja você ouvinte de esquerda, da direita, uma grande preocupação com a questão sucessão partidária. Você tem aí, por exemplo, olha os grandes políticos, né? Do Paraná, por exemplo. Pense aí nos gestores atuais e tudo mais. Quando eles saírem, qual é o nome forte para substituição? Então, muitos partidos e muitos gestores políticos, figuras políticas, já estão pensando, e a Ana Júlia, no caso da esquerda, é uma aposta. É a figura do momento. É uma Era aposta. ela e o Renato Freitas. Eram os dois. Ele não sei tanto, mas ela acredita que é uma aposta. Ele também era, né? Tanto que o partido tentou salvar. Ninguém paga o Cacai de graça, Rafa. Se não é pra salvar um cara desse. Desculpa. Pra você salvar um cara com o Cacai, ninguém paga o Cacai de graça. O Cacai não veio fazer aqui, no estado do Paraná, não veio fazer filantropia. Não é nem o perfil dele. Não foi pro bono, não? Não foi pro bono, é uma das bancas mais bem pagas do país. Pera lá. Queriam salvar a figura, não conseguiram, vão tentar judicializar. São as duas figuras hoje que o partido tem. Porque de quem a gente fala normalmente? Dos mesmos, no Partido dos Trabalhadores e na esquerda paranaense. Então estão tentando fazer. A minha questão é, o discurso é lindo, é maravilhoso, o discurso da esquerda é sempre gostoso, principalmente para os mais jovens ouvirem, aquela coisa de igualdade que tem que ter mesmo, equidade, de dividir o bolo. Eu quero ver se na prática vai ser assim. Eu quero ver sempre a prática. Eu gosto que políticos andem com o seu discurso e a sua prática. Essas coisas têm que andar juntas. Se isso acontecer de verdade, estamos vendo uma política diferente nascer. Se o discurso ele é desalinhado com a prática, nós estamos vendo mais do mesmo. E o que eu não quero, se vai ter renovação, é mais do mesmo. Concorda? Eu quero que os políticos que venham a partir de agora aprendam isso. Vamos discursar e fazer aquilo que nos prometemos, ou nos comprometemos. Porque chega de ver essa velha história de dizer algo e fazer outro. É isso que nós não queremos. Tomara que venha alguém diferente. Estaremos acompanhando a par e passo. Por quanto tempo ela ficar como vereadora? Podem ser alguns dias ou nos próximos 2 anos. Agora 10 horas.